Então agora tirem as crianças da sala e vamos começar outra baixaria aí. Tudo bem, pessoal? Quem é você? Marcos Vasconcelos, você? Marco Miguel, @uol.com.br. E hoje nós temos um convidado muito especial que veio nos fazer uma visita e uma pergunta. Nosso convidado, por favor. Quem você acha que é? Quem será? Suspense. Música de suspense. É famoso. Toca a música de suspense. Estava no cinema até pouco tempo, não estava, Marcos? Sim. Nosso amigo Snoopy. Olha ele aí, grande Snoopy. Hello. E aí, mano, certo aí? Beleza, garoto. Tio. O Snoopy veio nos fazer uma visita e perguntou uma questão que realmente é uma questão que se espalhou pelo YouTube e as pessoas têm dúvida se é verdade ou não. Deixa eu fazer a pergunta. Faça a pergunta. Ele tá meio tímido. Ele tá tímido, então vai lá, Marcão. Vai trocar de roupa você, que depois a gente fala. Não vou perguntar do tanque de guerra mais não, que se não soube responder, fiquei decepcionado com você. Eu tenho visto muito na internet, e vira e mexe os alunos perguntam também pra mim, e eu sempre falo que tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê na internet. E o pior de tudo é que tem gente que não lê e compartilha. Entendeu? Então, o pior disso é a disseminação. É o seguinte, sobre aquela discussão, sobre aquele lance de anular voto, da pessoa, se a pessoa anular, se a sociedade lá, aquele colégio eleitoral, anular mais de 50% dos votos, os eleitores anularem o voto, se nós vamos ter novas eleições. Vamos lá, vamos caçar, vamos ver esse mito, se ele é verdade ou não, com a palavra professor, doutor, mestre em biologia, física, quântica e matemática para gestantes, meu amigo Marcos Vasconcelos. A questão é a seguinte, o pessoal posta sempre no Facebook assim, vamos votar nulo, porque se mais da metade da população votar nulo, teremos novas eleições. Não é bem assim. Tá? Isto não é verdade. Tomem cuidado, pessoal. Vamos fazer uma selfie. Fazer uma selfie. A questão é a seguinte, tem uma diferença, tá? Entre mais da metade dos votos nulos e uma outra situação é se mais da metade dos votos válidos forem anulados. Então são duas situações diferentes, vou explicar. Então, primeiro caso, vamos imaginar que mais da metade da população votou nulo ou votou branco. Problema nenhum. Os votos em cargos do Poder Executivo, né, quando são votos válidos, esses votos válidos são votos em candidato. Então, numa eleição para presidente, uma eleição para governador, uma eleição para prefeito, quando você vota no candidato, o voto é válido. Se você votar branco ou votar nulo, o voto é inválido. Ele não é computado. Nessas eleições, que são eleições majoritárias, ganha quem tiver a maioria de votos válidos. Portanto, cuidado, se mais da metade da população votar nulo ou votar em branco, esses votos nulos ou brancos serão descartados. Vamos pegar o que tem de votos válidos e o candidato que tiver a maioria desses votos válidos está eleito. Portanto, é besteira, não faça isso. Não vai ter nova eleição. Tá? Repito, se mais da metade da população votar nulo ou em branco, descontam-se esses votos brancos ou nulos, computam-se os votos válidos, os votos dados para candidato. Quem tiver mais da metade dos votos válidos, está eleito. Isso é uma situação. Outra situação, Marcão, seria o seguinte, um candidato teve sozinho 55% de votos válidos. Sozinho. Ele teve essa maioria de 55% dos votos válidos. Mas ele foi acusado de compra de votos. Uma prática que no Brasil não acontece. Eu vi na Finlândia outro dia. Suécia é muito comum. Mas vamos imaginar que aconteceu no Brasil. O cara tem 55% de votos válidos e foi condenado por compra de votos. E os seus votos foram anulados. Perceberam? 55% de votos válidos que foram anulados. Neste caso, pessoal, o Código Eleitoral fala que se mais da metade dos votos válidos forem anulados, votos inicialmente válidos que foram anulados, aí vai ser feita uma nova eleição. Então, cuidado.
Somente se mais da metade de votos válidos forem anulados. Ou porque o candidato comprou votos, ou porque ele teve a sua candidatura impugnada por algum outro motivo. É aí que são feitas novas eleições. Entendeu? Então, para com essa história de falar que vai votar nulo. Para com isso. Sabe, Você não acha? Eu acho o seguinte. Eu acho que a pessoa lá quer falar assim, eu não vou votar em ninguém, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco. Eu pergunto, o que você ganha anulando o voto ou votando em branco? Nada. Não vai adiantar, não vai na eleição. Então, aí o que acontece? Eu acho que hoje as pessoas, eu cresci, acho que você também, naquela ideia de que política não se discute. Eu acho que o Brasil caminha na merda e não para a merda, porque ele já está, numa acepção política do termo, numa situação muito complicada. Porque você vê, você assistiu, você também deve ter assistido a votação da autorização do processo na Câmara. Cada deputado lá... Lembra quando os deputados... O modo de agir de cada um foi uma coisa deprimente. E isso é reflexo de uma sociedade que não discute política. Então eu acredito, na minha opinião, que política é uma coisa que tem que ser discutida. Eu tenho convicções, o Vasconcelos tem outra, e nós discutimos muito isso. E eu não concordo com o Marco, ele em algumas coisas, nem por ele isso discorda de mim de outras. Nós vamos perder a amizade, porque você pode discordar sem ofender. Porque se você tem uma opinião política e o seu amigo tem outra opinião política e ele perder a amizade com você por isso, fica tranquilo. Ele iria perder a amizade com você de qualquer jeito. Ele só queria um motivo. Então começa a discutir política. Não tem que levar para o lado pessoal. Num país democrático como o nosso, é saudável você discutir, mas discutir em alto nível, sem partir para ofensa, sem levar para o lado pessoal. O fato de alguém discordar de você não quer dizer que ele te odeia. A pessoa tem o direito de não compartilhar a tua opinião política. E vice-versa. Isso, como o Marco falou, não tem que acabar uma amizade, não tem que brigar por causa disso. Pelo contrário, tem que ser uma discussão que permita o quê? As duas partes crescerem, as duas partes evoluírem. Essa coisa de votar em branco e votar nulo é uma perda de tempo, porque você percebeu que não vai anular a eleição. Não vai anular. E você só vai dar margem para quê? Para que quem votou em alguém coloque candidato. E às vezes esse cara vai colocar alguém que você não quer. E você não tem o que fazer porque o seu voto, o seu instrumento de mudança, você jogou fora. O voto é o instrumento de mudança que nós temos. E isso, gente, parece jargão, mas não é. É a verdade. O instrumento que nós temos para mudar o nosso país é o voto. Eu sempre falo, cuidado com o voto de protesto. Isso é pior. Vai protestar, mas protesta com consciência. Não vota em qualquer, não joga fora o voto, não rasga o voto. Então, quando você for votar, vai lá, você não quer votar no candidato A ou B, vai votar no C, mas esse C, ele tem que ser uma pessoa que você pesquisou. Mas ele não vai ganhar, mas pelo menos você votou nele. Mas por quê? Porque ele era um bom candidato, porque ele tinha uma proposta, porque... Ou seja, mas eu vou votar porque aquele cara, eu sou inimigo de todo mundo, e eu acho que ele não vai fazer nada se ele for eleito, você não vai contribuir com nada. Então, quando você for votar, analisa o candidato, estude o candidato, veja quem ele foi, o que ele fez, se ele fez isso, se ele tem ações, mas todos, então procura um que não tenha, deve ter. Mas o que você não pode é votar, minha opinião, certo? É votar em branco, votar nulo e votar em qualquer um só para protestar. Eu vou votar naquele cara ali só porque ele é candidato. Não. Mesmo que ele não vá ganhar, mas exerça o seu voto. Sabe uma coisa que eu ia falar? Você fala, tem um cara que eu acho bom, mas ele não tem chance de ganhar. Ele não tem chance de ganhar porque ninguém vota nele. Se você votar nele, ele tem chance. Foda-se a pesquisa. A pesquisa diz, foda-se a pesquisa, foda-se quem fez a pesquisa. Não fala palavrão. Desculpa. Não fala palavrão, senão depois o YouTube fode a gente. Vota... Fode a gente? Fode a gente. Então desculpa. A gente edita depois. Não edita não. Não? Edita sim. Então foda-se. A questão é, você escolheu o cara que é bom, mas ele não tem chance, não interessa. Vota com a tua consciência, com o teu coração. Se você acha que aquele cara é o melhor, ainda que as pesquisas digam que ele não tem chance, vote nele. E discuta política. E discuta, e fundamente, em vez de buscar motivos para anular o voto, busque alguém para
que você realmente acredite que vai honrar o seu voto. Um candidato para chamar de seu. Foi bonito, hein? Cara, isso Foi gay. isso foi meio Vando. Sim. Lembra do Vando? Vando. Pra quem lembra? Você é luz. Agora, o que você não pode deixar é de curtir o vídeo, fazer inscrição no canal, amar a gente. Sempre. E lembra, se for pra fazer um dislike, se for pra dar um não curtir aqui, É como anular o voto, não faça não isso. faça, tá? Ou fala bem ou não fala. Beijo. Ou muda de canal, enfim. Mas não deixe de estar com a gente aí, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau.